Fala galera, e aí, tudo certo, tudo na paz? Então, vamos começar uma série aqui sobre Firebird. Esse aqui é o IB Expert, é um aplicativo, né, um software de acesso ao Firebird, né, para você gerenciar suas conexões, ter todo o acesso ao banco, né, ter todo o controle em geral, né. Então hoje eu quero começar uma série aqui para mostrar para você como se usa o banco de dados, né? Como a gente cria uma tabela, uma view, uma procedure, né? A gente vai abordar vários temas aqui dentro do Firebird, que depois eu quero trazer dentro do Delphi, do PHP, né? As conexões com o Firebird. Mas antes eu quero trazer um pouco sobre o banco de dados, para quando chegar nesse assunto eu ter algumas referências para poder estar indicando, né? Para caso a pessoa que estiver vendo o vídeo, né, você, não tenha tanto conhecimento com Firebird, ou até mesmo para tirar algum tipo de dúvida que você tem e tal. Então, para começar, hoje eu vou falar sobre tabelas, né? A criação, o delete, o drop, né? A gente vai abordar alguns aspectos da tabela aqui, né? O insert, né? Como que ele se comporta. Bom, então vamos lá. Aqui pela ferramenta a gente tem alguns atalhos aqui que são interessantes, né? A gente pode clicar com o botão direito sobre qualquer um dessas opções, né? Domínios, tabelas, view, procedure, né? E a gente pode usar alguns comandos que tem aqui. Então, por exemplo, vamos começar pela tabela, né? Hoje eu vou abordar sobre tabelas. Então, se você clicar com o botão direito aqui, você tem a opção aqui, ó, New Table. Ele já abre para você uma opção para você colocar o nome da tabela. Então aqui eu vou dar um nome de tabela de usuário, né? Eu vou colocar no plural, vou deixar no plural, usuários. Aqui a gente vem para a parte dos fields, né? Os campos da tabela. Então aqui em cima eu disse o nome da tabela e aqui eu já vou discorrer sobre os campos, né? Então primeiramente, o primeiro campo da tabela eu vou colocar ID underline usuário. Aí automaticamente ele ficou maiúsculo, porque é um padrão dele, beleza? Aqui a gente tem a opção de colocar um domínio, qual que é o tipo do campo, né? Se ele é integer, string, várias outras opções. Se ele aceita not nulo, se ele é auto-incremento, né? Aqui você tem várias opções, char set, colocar uma descrição. Bom, esse campo aqui, como ele é o principal campo, eu vou definir ele como uma primary key. Então aqui, como eu estou usando o recurso de visual, ele tem a opção de eu marcar com barra de espaço aqui, ele já marca que esse cara é a chave primária, né? Então toda tabela ela precisa ter uma chave primária, que é o identificador dessa tabela. Então aqui eu defini que é o ID usuário e automaticamente ele marcou not null, né? Que não é aceito nulo esse campo. Beleza, o ID usuário a gente já tem, vamos colocar aqui nome. Aí nesse caso ele vai ser um varchar, né? Que é uma parte string, né, de certa forma string aqui pro Firebird, e você tem que dizer o tamanho dessa string. Então eu vou definir aqui que o tamanho do nome do usuário vai ser 50. Beleza? Nesse caso aqui, o nome também vai ser obrigatório, então eu vou deixar o not null marcado. Agora eu vou colocar aqui senha. Nesse caso aqui, varchar de... Como a senha eu vou colocar um hash, né? Quando eu for trabalhar tanto com o Firebird, tanto com o Delphi como o PHP, né? Eu vou criar um hash. Então eu vou deixar aqui 255, porque 255 é aceitável para um hash. Beleza, já coloquei o ID, o nome, a senha. Aí a gente vai colocar o e-mail, varchar também, e ele vai ser do tipo varchar e ele vai ter o tamanho de 100. Beleza. Not null também, que é obrigatório. E a gente pode ter também um apelido, né? Pode ser o apelido varchar e o apelido eu vou colocar de 50 também. Nesse caso o apelido não vai ser obrigatório. Então pronto.
Coloquei os campos, coloquei o tipo do campo, aí eu só tenho que clicar nesse raiozinho aqui para compilar, ou pressionar Ctrl F9. Então eu vou confirmar, ele traz para mim aqui uma lista do que ele fez, né? Então ele criou aqui, ó, se você observar aqui em cima, ele criou a tabela usuários e criou a primary key e vinculou ao usuário, né? Então se eu clico aqui, ó, né, essa lista, ele mostra para mim tudo que ele fez. Então esse é o script que ele montou, né? Esse é o script de criação da tabela usuários e eu tenho o script de vincular a tabela primária, a chave primária, né? Então ele dá um alter table, ele faz já uma alteração no próprio script. Então, se eu realizar aqui o commit, ele já criou para mim a tabela. Então, se eu vir aqui na lista de tabelas, essa tabela já existe. Beleza, essa é a forma de criar uma tabela via visual, né? Se eu quiser criar uma tabela via comando, seria o seguinte, eu abriria aqui o nosso script executive, que é uma execução de scripts, e eu iria usar, eu posso daqui apontar para uma outra conexão, mas como eu quero fazer nessa conexão, eu habilito esse botão, use Current Connect. E eu vou descrever aqui então. A linguagem SQL, no geral, ela é muito parecida, né? Pode ser que uma mude uma função, uma forma de fazer e tal. O Firebird tem umas diferenças do MySQL, por exemplo, né? Então aqui, vamos lá. Eu vou colocar aqui Create Table. Então eu criei a tabela de usuários, agora eu poderia criar a tabela de departamentos. Departamentos. Beleza. Aqui eu vou colocar a disposição dos campos, então eu abro e fecho parêntese. Vou colocar aqui ID, departamento. O tipo dela é integer e ela é uma not null, né? Nesse caso aqui, primary key. Tem que inverter aqui. Primary key, not null. Beleza. Aí, o nome do departamento? Nome, departamento. Eu vou deixar só nome, porque como eu já estou na tabela departamento, eu vou deixar apenas a palavra nome. Vou colocar aqui varchar. Vou colocar aqui 50, que é bem... cabe bastante coisa, 50 caracteres. E nesse caso ele também vai ser not null. Beleza. Apenas isso. Então vamos rodar aqui. Executou a nossa tabela, criou ela também. Agora se eu entrar aqui na visualização, vou dar 2 cliques. Ele já colocou aqui então, ó, primary key, né? E esses dois campos como sendo not null. Beleza, tranquilo. Então você aprendeu já a criar uma tabela no Firebird, né? Via comando e via parte visual. Aí para a gente inserir um registro na tabela, a gente pode vir aqui, botão direito, e arrastar. Deixa eu fechar aqui, mostrar como é que é. Então eu estou com o meu aberto aqui, né? Eu estou com essa parte aberta e eu posso vir, na verdade aqui no Script Executive, que é a parte de execução de scripts, e eu posso arrastar. Então ele me dá essa opção de arrastar. Eu posso clicar aqui, ó, arrastar aqui, e aí ele dá uma série de opções para eu fazer. Eu posso simplesmente pegar a tabela, um select já trazendo todos os campos da tabela. Você pode observar que tem todos os campos. Eu posso fazer um select into, que geralmente é usado para procedure, para fazer dessa forma. Eu tenho um for select e aqui a gente tem o nosso insert into. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou mandar aplicar. Ele já trouxe aqui para mim a disposição dos campos. Aqui em cima eu posso desmarcar esse cara para assumir essa barra lateral ali. Beleza. Então, ó, o que ele trouxe aqui para mim? Ele já apontou para mim um insert. Bom, então a gente copiou para cá, né? E aí assim eu já alterei aqui para 1 e eu tenho que alterar todos os outros campos, né? Então deixa eu colocar aqui o nome, vou colocar Hélio. A senha a gente vai gerar ela via hash, né? Mas aqui eu vou colocar uma senha só para a gente cadastrar e você ver como que é feito o cadastro pelo comando, né? Deixa eu colocar aqui o e-mail, vou colocar aqui teste
joão@gmail.com e o apelido, eu vou colocar aqui Neto. Beleza, deixa eu colocar aqui, Neto. Beleza. E aqui a gente vai fazer a execução desse comando. Quando eu executo, como eu não coloquei ponto e vírgula, não coloquei um commit automaticamente, ele me pergunta se eu quero realizar o commit. Então eu vou colocar que sim. Beleza, executou o commit. Se eu vir aqui em usuários, está aberto aqui, vir aqui em data, ele já mostra para mim o usuário, ó, na disposição dos campos aqui, ó, eu já consigo verificar o usuário, né? Então, essa é a execução do comando. A execução do comando ela faz já o insert, né? E agora para eu deletar esse usuário, né? Como que é? Então eu vou apagar aqui. A gente tem a opção aqui arrastando, né? Vai ter aqui, ó, delete from. Então eu posso marcar aqui delete from. Ele vai trazer para mim qual usuário que eu quero deletar. Então eu tenho que passar o ID do usuário. Eu quero deletar o usuário 1. Aqui agora, para ele não ficar me perguntando, eu vou colocar ponto e vírgula, commit, ponto e vírgula. E aí vou pressionar F9. Dessa forma ele não me pergunta mais e já executa o delete, né? Então, a instrução SQL, nesse caso, ela é muito parecida ainda com as outras linguagens, né, de SQL de outros bancos. Até aqui a gente não viu muita diferença. Beleza, deletei o registro, agora não tem mais registro, né? Se eu vir aqui e dar um commit aqui, ó, ele vai atualizar para mim, porque a tabela, como ela estava aberta, né, ela não se atualizou sozinha. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente já inseriu, já deletou, a gente pode fazer um update, né? Então eu vou deletar aqui, vou pegar aqui o usuário e arrastar, aí eu tenho aqui um update. Então o update nada mais é do que a inserção, quer dizer, o update de um campo, né? Nesse caso, como a gente não tem usuário, eu vou inserir ele via visual para a gente conseguir editar ele aqui. Então eu vou vir aqui primeiramente em usuários, vou colocar aqui o ID do usuário 1, nome vou colocar João da Silva, a senha 123456, joão@gmail.com, apelido João. Beleza, João. Então, ó, eu vou salvar aqui e vou dar um commit. Aqui em cima eu dou um commit. Beleza, o João está salvo. Agora eu quero atualizar ele, eu quero falar que o apelido dele não é João. Então eu vou vir aqui no script que a gente já tinha arrastado, né, e copiado. E aqui eu tenho que dizer qual campo eu quero realizar o update, né? Então eu vou dar um set apelido, vou apagar todos os outros aqui, set apelido, e vou colocar aqui João do Caminhão. Beleza, esse é o apelido dele. E aqui eu vou colocar o código dele. O código dele é 1. Beleza, se eu executar essa operação, ele vai pedir a confirmação, porque eu não coloquei o commit, e eu vou confirmar. Se eu voltar aqui no João do Caminhão e atualizar, ele já trouxe para mim aqui, ó, João do Caminhão. Beleza, então a gente já fez o insert, o delete, o update, e tem uma outra opção que seria o seguinte, que é o insert or update, que eu gosto bastante de usar, porque às vezes você está numa rotina em que você não sabe se aquele usuário já existe. Então, quando eu passo o ID, ele já vai verificar se ele existe ou não. Então, se eu arrastar aqui, ele já vai ter uma opção aqui, ó, update or insert. Na verdade, eu falei errado. Então, eu vou mandar executar, beleza. Vou dar uma quebra aqui para ficar mais fácil. Ou melhor, eu vou apertar F11, o F11 ele limpa, ele tira essa parte aqui do lado. Né? Então, se eu quiser voltar lá, eu aperto F11 de novo, ele volta. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, update or insert. Então, essa daqui é uma situação onde você não sabe se o cara existe ou não, então vai ser por meio de uma atualização que você vai estar fazendo no seu software, né? Dentro de um execute block, alguma coisa assim. Então aqui o usuário é o código 1, o nome dele é João da Silva, a senha dele eu vou trocar agora, vou colocar 345
2. E o e-mail eu vou trocar também, vou colocar dasilva@gmail.com. E o apelido eu vou retirar. Então, se eu retirar esse campo, ele não atualiza, mas também ele não iria inserir, né? Então, porque se eu deixar ele dessa forma, ele vai atualizar para vazio o apelido, né? Então, se não houve alteração e eu não quero, né, ou a pessoa não informou isso através de um formulário, alguma coisa assim, né, no meu sistema, então é melhor eu não informar, nesse caso do update or insert. Então eu vou tirar os campos aqui e esse mapping aqui é que ele está, tipo assim, ele está fazendo uma comparação entre esse ID, né? Então esse comando faz parte, né? Então vamos executar aqui, ó, ele já deu certo, deu commit. Então se eu voltar agora lá e der um atualizar aqui, ó, um refresh, ele já trouxe para mim aqui, ó, a atualização. Então, nesse caso, tem mais essa opção na tabela que é bem interessante, entendeu? Eu costumo usar bastante dentro do Delphi, né, no meu dia a dia lá, dentro do Execute Block, que é algo que eu vou explicar aqui também. Então, eu acho que para essa parte da tabela já ficou legal, a gente já conseguiu mostrar aqui, né, uma base, né, da tabela, como que se trabalha com uma tabela, como que cria uma tabela, deleta, né? E a gente vai dar sequência na próxima aula. Beleza? Agradeço aí, curte o canal, compartilha e se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui no comentário e tamo junto. Valeu!